Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha amada. Hoje é o dia 16 do nosso jejum, separados pelo Espírito Santo, em que nós estamos consagrando a nossa vida, nos separando, nos preparando para um mover do Espírito Santo nas nossas vidas, para um mover de Deus no nosso ministério, que vai mudar completamente a nossa vida. No dia 6 e 7, você é o meu convidado, a minha convidada, estou já te esperando aqui em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, no primeiro final de semana, no primeiro fim de semana de dezembro, numa escola de cura e avivamento que aqui nós teremos. Amém? Entre em contato comigo. Quero deixar uma palavra aqui, já nós faremos a nossa oração da manhã, que está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Como você sabe, todos os dias, nesses 21 dias, nós estamos trazendo operações do Senhor Jesus, operações do Espírito Santo, operações sobre cura, para preparar o ambiente para o Espírito Santo se manifestar a glória e manifestar a presença dele. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52 diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então, contando com hoje, nos 3 últimos dias, nós vimos a operação do Senhor Jesus sobre 3 cegos. No primeiro dia, sobre o cego de Betsaida, que Jesus o tira da aldeia. Ontem nós vimos o cego de Jerusalém, que é um cego de nascença, a qual o Senhor cuspiu na terra, fez um lodo e o curou. E agora estamos vendo o cego de Jericó, o Bartimeu. O que nos chama a atenção aqui? Este cego é um cego que ele se tornou assim ao longo da sua vida. Ele não nasceu assim, ele se tornou assim. A palavra então está nos relatando que existem situações em que nós até enxergávamos, mas coisas vão acontecendo no correr da nossa vida, perdas, feridas, que paulatinamente, que aos poucos nos deixam cegos, nos torna cegos. E a cegueira o leva agora a um estado de mendicância, leva ele agora a morar nas ruas, leva ele agora a estar pedindo esmolas. E veja bem que ele tinha um pai, ele tinha uma identidade, ele tinha uma família. Ele não era assim, mas se tornou assim. Então a palavra do Senhor está dizendo de feridas emocionais que começam a ser raízes para feridas e enfermidades físicas. Sim, então quero que você saiba que existem enfermidades físicas que a raiz delas, as raízes, são de ordem emocional. E se não houver um tratamento emocional, se não houver um tratamento na alma em primeiro lugar, o corpo não irá receber cura. Então a palavra diz que quando ele ouve dizer que Jesus estava passando, ele clama por compaixão. Ele clama por compaixão. O que mais me chama a atenção aqui para mim, e eu aprendo uma lição muito importante aqui, é que a palavra vai dizer que quando ele começa a chamar por Jesus,
as pessoas começam a repreender para que ele se calasse. Só que quanto mais pediam para que ele calasse, mais ele gritava. A Bíblia diz, os que repreendiam para que se calasse, mais ele gritava pedindo compaixão e misericórdia. Então o que que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos a chave da persistência. É fato, é certo que muitos dirão a nós para que nós nos calemos, para que nós para nos impedir de clamar ao Senhor. Eu quero te dizer que para que você não pare no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto não que você ouvir. Continue, não desista, mesmo que você esteja escutando os nãos. E eu quero dizer o seguinte, que as pessoas, elas vão falar para você parar. As pessoas, elas vão dizer para você desistir, mas você não pode desistir. Pelo fato dele ter clamado cada vez mais, ele chama a atenção de Jesus, Jesus para o atender, ele manda que o trouxesse. Isso é muito importante, que isso quer nos dizer que Jesus, ele pode até parar para nos atender, mas ele não virá até nós, nesse sentido aqui, que a palavra está relatando, no sentido de estar à beira do caminho. Tem coisas que nós vamos ter que fazer, tem situações, zonas de conforto, zonas de comodismo, que nós teremos que abrir mão dessa zona de conforto e de comodismo, teremos que dar um salto, nos posicionarmos e lançarmos fora a capa. O que era a capa? Eu quero encerrar por aqui a ministração da palavra para nós orarmos. A capa era como se fosse um benefício previdenciário nos dias de hoje. A capa, ela dava uma legalidade, um direito de ser um mendigo reconhecido pelo império. Então, no momento que ele lança a capa, ele está dizendo o seguinte: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais estar nessa situação, e eu prefiro perder essa capa, eu prefiro deixar de ser mendigo, mas voltar a enxergar e trabalhar. Então, a palavra hoje está falando sobre nós mais uma vez de posicionamento. Nós vamos ter que fazer escolhas, renúncias, que pode até nos custar um benefício, entende? Um benefício. Pessoas que se afastarão de nós. Mas você não pode desistir e você não pode deixar de fazer o certo, porque aparentemente você vai perder uma vantagem. Amém? Medita nessa palavra, fica com essa palavra, e agora nós vamos orar consagrando o dia que vai começar. Vamos declarar que vai ser um dia de vitórias, vamos declarar que será e já é um dia de bênçãos. Amém? Senhor, meu Deus amado Pai, nesta hora nós oramos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor Deus tem feito e realizado. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos e pedimos nesta hora, ó Pai, que o Senhor venha derramar da Tua graça e da Tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Nós consagramos esse dia que está começando, esse dia 16 também de jejum, ó Pai, em que se aproxima a nossa escola de cura e avivamento. Sabemos que o Teu Espírito Santo vai operar de uma forma extraordinária. Nós veremos milagres, prodígios, sinais, curas. Um grande avivamento nos aguarda e nos espera. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos dar um tempo de bonança e abundância. Pedimos que o Senhor venha abrir portas. Pedimos que o Senhor venha nos ativar. Pedimos que o Senhor venha nos dar a Tua bênção, a Tua paz. Pedimos que o Senhor venha, meu Pai, nos auxiliar. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos que nesse dia o Senhor venha nos dar proteção, que nesse dia o Senhor venha nos dar livramento, que nesse dia o Senhor venha nos abençoar, que nesse dia o Senhor venha, meu Deus, nos dar a Tua paz e a Tua bênção. Nos ajuda, nos auxilia, nos guarda, nos livra, livra a nossa casa, livra a nossa família, livra as nossas finanças, livra os nossos filhos, livra os nossos bens, o nosso casamento, a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar, ministerial, espiritual. Pai, que os anjos do Senhor sejam liberados nesta hora e que todo mal, Pai, nós repreendemos agora. Pedimos nessa hora, Senhor, que esse dia seja um dia de sucesso, que tudo aquilo que as nossas mãos tocarem, que tudo aquilo que a nossa mão, Pai, colocar, venha prosperar, venha dar certo. Por favor, Senhor, nos ajude.
abra as portas dos céus para nós, nos dê a tua bênção, nos dê o teu auxílio, nos dê a tua ajuda, nos dê o teu consolo, o teu conforto, nos dê do teu Espírito Santo, nos dê estratégias para vencermos. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso ministério, tudo que nós temos e somos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada, obrigado por você ficar comigo até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário. Eu te vejo no próximo vídeo de oração. Que Deus te abençoe, graça e paz e tchau, tchau.